Alô galera do YouTube, nós estamos aqui para fazer um vídeo para edificação da nossa fé em Jesus Cristo. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, compartilhasse e nos ajudasse a levar o Evangelho a toda a criatura. A Bíblia está escrito em Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Aquele que crê e ser batizado será salvo, aquele que não crê, porém, será condenado. Nos ajude a levar o Evangelho à criatura, às criaturas da terra, ou seja, aos seres humanos, às criaturas que Deus criou, às pessoas que Deus criou. Amém? Compartilhe esse vídeo no YouTube, me ajude neste canal que você estará compartilhando a fé e também estará ajudando as pessoas a viver uma fé mais firme em Jesus Cristo. Amém? Nós vamos falar hoje, esta tarde, sobre promessas. Nós vemos no livro de Gênesis, no capítulo 37, do versículo 18 ao versículo 20, que os irmãos de José, eles estavam ali ajeitando, dando água ao rebanho de seu pai. A Bíblia fala que de longe José vinha e eles tramaram, no versículo 18, matar a José. A Bíblia fala que Rúben, o irmão de José, não permitiu que os seus irmãos matassem a José. Mas nós vemos ali naquela palavra que eles agarraram José, jogaram José na cisterna e ali acabaram com os sonhos de José, com os projetos de José. Nós vemos na Bíblia que José era um jovem sonhador. Ele tinha apenas 17 anos quando ele começou a sonhar. E quando ele começou a sonhar, ele contou o seu sonho às pessoas erradas. Ele contou aos seus 10 irmãos. Benjamim era pequeno ainda não tinha maturidade para entender as palavras e para entender aquilo que José estava contando. Benjamim era o irmão mais novo de José, filho de Raquel. Raquel já tinha morrido, então só tinha os 10 irmãos de José que eram mais velhos do que ele. A Bíblia fala que José conta o seu sonho aos seus irmãos. Ele teve 2 sonhos. A Bíblia diz que quando ele contou os sonhos dele aos seus irmãos, eles tiveram raiva, tiveram inveja de José e tentaram acabar com os sonhos de José. A Bíblia fala que Jacó, o pai de José e o pai dos seus 10 irmãos, dos seus 11 contando com Benjamim, ele amava mais a José do que a todos eles, porque José era o filho da sua velhice. Então eles ficavam enciumados, eles tinham raiva de José. Então, um dia eles agarraram José, jogaram José na cisterna. Eu não vejo ali dentro daquela cisterna somente José dentro daquela cisterna, mas eu vejo ali os sonhos de José, os projetos de José, a vida inteira de José jogaram naquela cisterna. Nós vemos que um versículo mais abaixo, no versículo 21, 22, 23, se eu não me engano, a Bíblia fala que passou uma carruagem de ismaelitas e ali jogaram José naquela carruagem de ismaelita e venderam José por apenas 20 ciclos de moeda. Ali eles colocaram um preço no sonho de José, um preço insignificante, um preço que o sonho de José não valia aquilo. Certamente o sonho de José valia muito mais do que aquilo. Mas o que nós vemos hoje em dia é que quando nós contamos os nossos sonhos para as pessoas erradas, elas colocam limite, elas colocam limites nos nossos sonhos, elas colocam preço no nosso sonho. Você canta, você conta uma pessoa, eu quero cantar, eu tenho um sonho de cantar. Se você contar para a pessoa errada, imediatamente ela vai dizer, como que você vai cantar? Sua voz não é bonita, você não tem capacidade para cantar. Ali ela coloca já imediatamente o seu sonho na cisterna. Mas se você contar para a pessoa certa, o seu sonho ele vai crescer, sabe por quê? Porque esta tarde eu te digo uma palavra bem forte, bem firme para você. Tem pessoa que ela soma e tem pessoa que subtrai. Se você contar o seu sonho para a pessoa que soma, o seu sonho ele vai crescer. Mas se você contar para a pessoa que subtrai, o teu sonho vai diminuindo a cada dia até o ponto que você vai desistir do seu próprio sonho. Então nós vemos na Bíblia que José, o sonho dele foi lançado na cisterna. Mas nós vemos na Bíblia também no capítulo de Gênesis, no capítulo 41, do versículo 40, que ali o sonho de José é realizado. Deus ressuscita o sonho de José. A Bíblia fala que com 17 anos José foi vendido, a carruagem de ismaelita foi vendido no Egito e foi feito escravo no Egito. A Bíblia diz também, meus irmãos, que com 30 anos de idade, no livro de Gênesis, capítulo 41, no versículo 40, José ele se torna governador do Egito.
com 30 anos de idade. Nós vemos que José passou quantos anos? 13 anos de idade, 13 anos no Egito sofrendo, 13 anos passando luta, 13 anos sendo preso, escravizado por pessoas que ele não conhecia, numa terra que ele não conhecia, numa terra que ele não conhecia a ninguém. Mas nós vemos um Deus de promessas, um Deus que cumpre a promessa que ele faz, que ele cumpre a promessa que ele faz ao nosso coração, meus irmãos. Nós vemos também, meus irmãos, que ali não havia cargo de governador no Egito, mas Deus, ele usando Faraó, ele cria o cargo de governador no Egito e coloca José como governador do Egito. E a Bíblia diz, meus irmãos, que aquela prova que José passou ajudou milhares de pessoas. Porque havia 7 anos de fartura no Egito e havia 7 anos de fome e de peste no Egito. A Bíblia diz que tudo que José fazia prosperava. Então, José, como governador do Egito, ele ajudou tanto a sua família quanto aos egípcios a comerem e a sobreviverem no meio do Egito. Amém? Então, se você tem uma promessa de Deus, se você tem sonhos, não conte para a pessoa errada, mas conte para a pessoa que vai te ajudar, que vai te edificar. E a promessa que Deus fez na tua vida, ela vai se cumprir um dia. Pode crer. Creia nisso, porque José passou 13 anos esperando esta promessa e Deus cumpriu, e Deus foi fiel com ele. A Bíblia diz também, meus irmãos, no livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 2, que Jó, depois ele ter murmurado a Deus, ele reconhece que Deus é Deus, ele começa a dizer: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Se Deus tem um plano na tua vida, o plano de Deus não vai ser frustrado. Creia apenas em Jesus Cristo, o nosso único Salvador. Compartilhe esse vídeo e ajude as mais pessoas desta terra a crer na palavra e nas promessas de Deus. Amém? Agradeço em nome de Jesus. Fique com Deus. Que Deus abençoe a vossa vida em nome de Jesus.